Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor André Dias, da Secretaria de Cultura e Turismo, trabalho junto à Orquestra de Sopro e Percussão de Barueri, e hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho das fórmulas de compasso. Lembra que nós na aula passada nós falamos alguma coisa a respeito dessas leituras, né, no caso. E hoje nós vamos mostrar o que? A métrica dentro do compasso, o que é usado aqui, como que a gente sabe onde que é o primeiro tempo, o segundo tempo, o tempo forte, o tempo fraco. E essas referências servem para a gente registrar e quando o músico for tocar, ele sabe se orientar onde vai ser o tempo fraco, o tempo forte e assim por diante. É claro que dependendo do compasso em si, tá? Antes de propriamente entrarmos nisso, eu vou voltar um pouquinho nas figuras. Vocês lembram que a gente falou de semibreve, de mínima, semínima, né? Essas figuras, elas têm um número que representam elas, né? Ao invés de eu colocar, por exemplo, a semibreve como figura para dizer o compasso que estamos trabalhando, a gente coloca o número correspondente a essa figura, certo? Por exemplo, a semibreve é o número 1, é o inteiro, lembra que a gente comentou? A mínima é o número 2, a semínima é o número 4, a colcheia é o número 8, a semicolcheia é o número 16, e assim vai. A fusa é o número 32, a semifusa é o número 64. Por que eu estou falando esses números? Esses números são os que vão vir, eu vou chamar aqui de uma fração, mas não é exatamente isso, tá? É o número representativo superior e o número representativo inferior. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu vou colocar aqui o número 4, que é a semínima, certo? Esse é a semínima, ele representa a semínima. E digamos que a nossa música, ela é um compasso binário. O que quer dizer isso? É um compasso de 2 tempos. O hino de Barueri, por exemplo, é um compasso binário, né? Ele começa, claro que de uma forma diferente, mas ele divide-se de 2 em 2 tempos. É essa organização que acontece, entende? Então, sendo, por exemplo, o hino de Barueri, eu vou representar assim, 2 por 4. Entendemos isso? Olha, 2 por 4. Ou seja, eu estou falando que no compasso teremos 2 tempos, né? E cada tempo será representado pela semínima. Vou fazer aqui a figura para a gente entender. Olha só. Essa é a semínima, não é? Ou seja, eu preciso colocar 2 figuras dentro desse compasso. Essa organização vai mostrando qual é o tempo que eu vou firmar, né? Pum, pum, pum. Entende o que acontece? Por isso que os músicos, na verdade, conseguem se organizar ouvindo. É claro que o músico, quando ele está executando a partitura, ele está ouvindo o outro tocar também. E essa referência todos têm. Se todos têm, eles conseguem se organizar. Claro que num grupo maior, como uma orquestra, por exemplo, existe um maestro para determinar esse andamento ou essa métrica também, tá certo? Tá? Esse é o 2 por 4. Nós vamos falar hoje do compasso ternário, né, e do compasso quaternário. O que quer dizer isso? É só mudar esse número aqui, né? O 2 por 4, eu estou dizendo que é 2 semínimas dentro do compasso, e assim por diante, né? Aí eu quero representar agora o compasso ternário. Então eu vou colocar 3 aqui, ó.
Olha, 3. E aí, qual figura que vai corresponder a esse tempo? Se eu colocar 4 também, vai ser a figura da semínima, certo? Agora, mas eu posso colocar outras figuras, né? Eu não disse que tem a semibreve, a mínima e assim por diante. Agora eu vou usar, por exemplo, 3 por 8. Né? Ó. Ou seja, um compasso ternário onde a colcheia vai corresponder a um tempo, certo? Cada colcheia representa um tempo. Olha aqui. Uma colcheia, 2, 3. Ou seja, nós estamos num compasso ternário, onde a colcheia vale um tempo. Posso usar outra figura? Claro que posso. 3 por 4 poderia ser também. Então, eu colocaria 3 semínimas. E assim por diante. Eu estou usando exemplos diferentes para a gente entender que não existe tempo fixo para essas figuras, tá? A partir do momento que eu mudo esse número embaixo, eu determino qual é o tempo que tem essa figura. Tudo bem? E aí eu vou colocar aqui mais um exemplo, olha só. Vai ser... O 4. Lembra que eu falei que seria binário com 2 tempos, ternário com 3 tempos, quaternário com 4 tempos. O 4 agora vem em cima, né? Ó, o numerador, né? Se for pensar desse jeito como fração. Então, o numerador. Ah, mas eu queria colocar outra figura que corresponda a um tempo. É claro que a gente tem umas métricas que determinam qual é o andamento, ou coisa assim, qual figura que vai ser representada ali, um tempo, e, consequentemente, as outras vão variar esses valores de nota, certo? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou dar o exemplo agora de 4 por 2. 4 por 2, nós estamos falando de qual figura? Da mínima, certo? Ou seja, dentro desse compasso, nós teremos 4 figuras mínima. Cada uma delas vai representar um tempo, certo? Olha. Nós estamos exagerando no pincel aqui, mas só para a gente enxergar, tá? Para a gente visualizar aqui. Isso vem dentro do pentagrama, bonitinho, tá bom? Olha, 4 por 2. 4 mínimas. Ok? Tá? É muito simples se a gente entender isso. Por quê? Eu tenho uma partitura escrita, tenho 10 músicos para tocar, nós temos 10 músicos. Então, esses 10 músicos, tendo a partitura, eles já sabem quais são essas informações. Ele não vai, digamos, com um estudo, ele não vai atravessar na hora de tocar, né? Se eu entendo que o tempo 1 é ali, o outro também tem que entender a mesma coisa, porque ele vai fazer junto comigo. Tudo bem? Entendido até aí? Então, hoje nós falamos do quê? Do compasso binário, do compasso ternário e do compasso quaternário, certo? Esses compassos são ditos como compassos simples. Por que são compassos simples? A unidade de tempo, essa figura que corresponde a um tempo, ela é divisível por 2. Eu consigo dividi-la em 2, certo? Tudo bem? Fácil, né? Nós vamos falar um pouco mais também sobre os compassos compostos e etc. Mas treine isso aqui. Dê uma olhada nas partituras que vocês têm em casa, ou que tem na internet, que vocês conseguem detectar. Vocês vão encontrar assim, compasso binário, compasso ternário e compasso quaternário.
O compasso binário, por exemplo, acontece de você encontrar assim também, ó. É um C cortado. Esse C cortado, ele corresponde ao compasso binário. Ao invés de colocar 2 por 2, eu coloco só o C cortado. Tudo bem? O compasso quaternário, você vai encontrar assim também, ó. Só o C. Esse está dizendo o quê? Que é um compasso quaternário 4 por 4. Ou seja, 4, e aí vem o 4 embaixo, né, no caso, que é igual a isso aqui, ó. Certo? É um compasso quaternário, tá? Hoje nós já encontramos, e já existem muitas partituras, você vai encontrar 5 por 4, 7 por 4, ou eu estou usando o 4 como exemplo, mas varia as figuras, tá? É o compasso de 5 tempos, o compasso de 7 tempos. Tudo bem? Deu para entender isso? Nós vamos falar um pouco mais a respeito dos compassos compostos na próxima aula. Até breve. Oficinas de arte, venha fazer parte. Oficinas de arte, venha fazer parte.